Como é a organização, ela afeta o ambiente corporativo, né? De que maneira o ambiente corporativo pode ser afetado através de vícios familiares e problemas de casa que são trazidos para dentro desse ambiente institucional, digamos assim. Independente se você lida, né, dentro de um ambiente institucional mais fechado, de um ambiente mais conservador, de um ambiente mais progressivo, progressista, a gente tem visto que a qualidade hoje em dia dos profissionais tem caído muito, né? E não somente no quesito de organização. Eu vou pegar aqui como um exemplo em agências de publicidade, né? A gente está falando de branding, então eu quero falar sobre a organização das empresas. Como a gente, por exemplo, dentro de uma agência, mantém os arquivos de uma forma que daqui a 5 anos, né? Ou, sei lá, 5 semanas, 5 dias, eu possa pegar esse arquivo e passar para uma outra pessoa refazer esse material. Primeiro de tudo, no Photoshop, quem trabalha com Photoshop, você tem que organizar as layers, você tem que colocar ali os nomes em cada camada, o que é o que é logo, o que é texto, o que é fundo, né? O que é o elemento central, quais são as pastas utilizadas no projeto, enfim. Pegando aqui um exemplo simples, né? Aí vamos pegar na pasta do computador ali. Tem que ter uma pasta com os arquivos editáveis, tem que ter uma pasta com os arquivos que são as imagens usadas, as fontes usadas, né? A gente coloca tudo isso dentro de uma pasta e uma pasta com os arquivos finais, né? Arquivos salvos em preview, em baixa resolução, e arquivos salvos em alta, para impressão, vídeo para rodar, enfim, seja um banner para colocar num site. Então, a gente tem uma pasta chamada aí arquivos finais. É isso. Se eu tiver essa organização simples, eu consigo que um funcionário meu ou eu mesmo consiga desenvolver esse trabalho de uma maneira adequada. Isso a gente pode falar de outras áreas dentro da agência mesmo. Se está falando de copy, fazer texto, coloca os textos dentro de um lugar onde todo mundo consiga acessar, né? Que a gente possa ali colocar as observações, o que foi alterado, o que não foi, né? Colocar ali a organização da melhor maneira possível. Hoje em dia a gente tem ferramentas de CRM que fazem isso, a gente tem muitas ferramentas para nos auxiliar. Mas a cultura tem que vir do funcionário. Se a gente precisa ficar ensinando isso nas empresas, né? Se a gente tem que ensinar nas empresas o que a gente não foi ensinado em casa e não na escola, né? Porque muitas vezes a gente terceiriza também esse cuidado e essa necessidade de educação para a escola, né? A gente acha que são as escolas quem educam, quando não, são os pais, né? A escola, ela tem o papel principal ali de ensinar aquilo que foi proposto, o português, a matemática e tudo mais. A educação, né, ela vem de casa. É em casa que a gente ensina como se portar na rua. Tem até uma frase muito célebre que minha sogra fala que o costume da praça, ou o costume de casa vai à praça. Então, o que eu faço em casa, eu faço na rua. Então, o que a gente na nossa casa, a gente é dentro das empresas. A gente é em todos os lugares. A gente é dentro da igreja, a gente é dentro do shopping, entendeu? É integralidade. E as pessoas se acostumaram há tanto tempo a usar máscaras e a vestirem personagens dentro desses lugares. A gente vê pessoas usam máscaras dentro da igreja, usam máscaras dentro de casa, usam máscaras dentro das empresas. E a gente sofre hoje em dia por conta disso. Por causa dessa cultura de máscaras, as pessoas se perderam, elas não sabem mais quem elas são. E aí elas muitas vezes querem ser descoladas no ambiente de trabalho e não têm uma mentalidade organizacional. Você quer um exemplo disso? Dificuldade de organizar arquivo. A pessoa não organiza a cama, por exemplo. Acorda de manhã, não escova os dentes, não organiza a cama. E a gente vê tudo isso sendo refletido no ambiente de trabalho. Os profissionais hoje em dia trazem hábitos e vícios para o trabalho, por exemplo, eu ficar olhando o celular enquanto está, né, desenvolvendo ali uma tarefa. Por que o branding é interessante hoje dentro das empresas? Por que ele faz falta nas empresas? Porque o branding ele trata da cultura não somente organizacional da empresa, ela vai tratar da vida dos funcionários. Teve uma empresa que eu trabalhei, né, ao longo desses 20 anos, uma dessas empresas, que tinha um lema como: a nossa energia vem das pessoas. Isso é uma frase muito forte e muito potente, que precisa ser vivida. Os funcionários precisam entender. Por que essa empresa é assim? Por que eu quero trabalhar nessa empresa? Por que é legal trabalhar nesse lugar? Por exemplo, por que algumas empresas recebem lá o Great Place to Work?
por ficar batendo meta, né? E aí é um negócio forçado, autoimposto, ou é realmente uma cultura trazida ali da liderança, trazida ali dos próprios funcionários, entende? É um ambiente de convivência. Hoje em dia as pessoas estão querendo muito benefício, né? Muitos recursos, e não trazem aquilo que elas são para contribuir. Elas estão esperando tanto do outro que elas esquecem de doar, ou às vezes estão doando somente hábitos falíveis do dia a dia. Então isso aqui fica até como um vídeo para mim mesmo, né? Eu preciso às vezes melhorar na minha postura interpessoal, né? Eu sou caracterizado como uma pessoa antissocial. É muito difícil para mim ter relacionamento com outras pessoas, conversar com outras pessoas, apesar de que uma época da minha vida, por exemplo, eu me auto-sabotava. Eu falava mal de mim mesmo, ficava me autodepreciando e fazendo piadas de mim, entendeu? Porque eu não queria que as pessoas... Eu sofri tanto bullying na escola que ao invés das pessoas ficarem me zoando, eu mesmo me zoava. Olha só. E aí isso gerou coisas destrutivas na minha mente. Hoje em dia eu não consigo lidar com as pessoas. É muito difícil pra mim. Tenho a minha família, tenho as minhas filhas, as amo, às vezes tenho as minhas crises e elas têm me ensinado a dar esse passo, sabe? A gente é tão ferido às vezes nos nossos relacionamentos que a gente traz essas feridas, essas mágoas para as nossas vivências diárias. E aí isso impacta na organização, isso impacta no funcionário que eu sou, isso impacta no pai que eu sou, isso impacta no marido que eu sou, no funcionário, no chefe, no líder. Então, queria trazer essa reflexão aí para vocês. Que tipo de pessoas vocês têm sido? Quais cargas vocês têm trazido para o seu trabalho, para sua família, para suas vivências, para sua vida diária? Porque não existe máscaras, não existe o atos corporativo e o atos religioso, o atos da igreja e o atos de fora da igreja. Não, eu sou uma pessoa só, entendeu? E dentro da minha crença, né, eu sou cristão, Jesus nos ensina a viver dessa forma, uma forma íntegra. Você tem que ser uma pessoa só em todos os lugares, não usar máscaras. Mas também, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar agradando todo mundo, entendeu? A gente tem que ser quem a gente é, nosso eu genuíno. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que entender que existem certos limites, do sim e do não, né? As conversas, os diálogos são muito saudáveis e a gente tem que saber dialogar, entender o lado da outra pessoa, ter empatia. Mas antes de ter empatia pelo próximo, a própria Bíblia fala, antes de amar o próximo, ame a si mesmo. Tenha empatia pela tua história, tenha empatia por quem você é, respeite você e os seus valores. Não se desrespeite para respeitar os outros, né? Então, o respeito ao outro começa com o respeito próprio. Se eu não tenho respeito próprio, eu não consigo respeitar o outro. E a gente vê uma sociedade que não respeita os outros porque eles não têm respeito próprio. As pessoas não amam umas às outras porque elas não têm amor próprio. E isso impacta na nossa vida de empresa, na nossa vida institucional, no nosso ambiente constitucional, enfim, eclesiástico, onde quer que a gente esteja aí no dia a dia, familiar, né, principalmente.